Queridos, nós estamos iniciando hoje uma série de reflexões que vai cobrir o mês de novembro, que fala sobre a luta da igreja por justiça no mundo. E eu quero te convidar a abrir comigo lá em Lucas capítulo 10, verso 25. Lucas 10, 25, nós vamos ler um texto que você certamente conhece, porque é uma das parábolas mais famosas de Jesus. Mas a gente vai poder entender um pouco melhor o contexto dessa parábola hoje. O texto diz assim, Lucas 10, 25. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu na mão dos salteadores, dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse, leamos todos: vá e faça você o mesmo. O tema desse ano é uma fé que salta muralhas na nossa comunidade, para significar que nós compreendemos que em toda jornada de fé nós encontraremos oposição, nós encontraremos obstáculos e nós precisamos saber acomodar essas dificuldades na nossa perspectiva de fé. Então nós falamos ao longo do ano de que nós fomos habilitados por Deus para vencermos em múltiplas áreas da nossa vida, no trabalho e na família, enfrentando os desafios com fé, com graça e com resiliência. No entanto, a igreja luta contra algumas coisas. A luta contra o pecado, contra a influência danosa do mundo, contra o diabo. Mas a igreja também luta a favor. Então no último quadrimestre das nossas reflexões nós exploramos o fato de que a igreja luta a favor do evangelho, luta pela sua igreja local. E nesse mês nós vamos falar sobre a nossa luta por justiça. A igreja luta por um mundo mais justo. A igreja certamente luta pela paz, luta pelo bem, resultado da consciência de que fomos chamados por Deus para servir aqueles diante de quem Deus nos colocou em amor e missão. Então ao longo desse mês nós vamos falar sobre a relação do cristão com a misericórdia, o cristão e a política, o cristão e a cultura e por fim o cristão e a oposição. Mas a nossa luta por um mundo melhor, ela tem raízes numa profunda consciência de misericórdia e compaixão que emana do coração da nossa fé. Nós estamos diante de uma das parábolas mais famosas e conhecidas de Jesus, mas nem sempre nós conseguimos entender o contexto no qual ela se encaixa. Jesus foi abordado por um homem, um perito da lei. Quem é o perito da lei? É aquele cara que é um PhD, um pós-doutor na lei veterotestamentária. Esses homens, eles passavam anos e décadas lendo o Antigo Testamento vorazmente. A essa altura, esse homem já havia decorado partes inteiras do cânon
e saberia recitar de cor e salteado os salmos e trechos dos profetas. E esse estudioso da lei, esse pós-doutor na lei, ele chega para Jesus e fala assim: Jesus, como eu posso herdar a vida eterna? E então Jesus, sabendo que estava conversando com o doutor da lei, porque eles se vestiam de uma forma peculiar, ele diz assim: como você lê, como você interpreta, como você entende a lei? E então esse homem cita prontamente 2 textos bíblicos, um de Deuteronômio e um de Levítico. O primeiro fala sobre o amor de Deus acima de todas as coisas, e o texto de Levítico fala sobre amar o próximo como a si mesmo. Os 2 grandes mandamentos nos quais estão resumidos todo o espírito da lei. E então quando ele diz: ame a Deus sobre todas as coisas, ame o seu próximo como a si mesmo, Jesus fala assim: ótimo, 10, parabéns, aprovado. Mas então o texto diz assim: aquele perito na lei, querendo justificar-se, pergunta: quem é o meu próximo? Por que querendo justificar-se? Porque na visão dos escribas e fariseus, o próximo de um fariseu só poderia ser outro fariseu, porque eles olhavam com tal desprezo, inclusive para um judeu comum que não conhecia a lei, que eles entendiam que essas pessoas não estavam aptas para serem o seu próximo, elas não eram boas o bastante. A pergunta aqui é o seguinte: Jesus, quem é bom o bastante para ser o meu próximo? Quem é bom o bastante para que eu olhe para ele como um irmão, como um vizinho, como alguém de quem eu preciso cuidar e amar e servir no espírito da lei? E Jesus fala assim: eu vou responder a sua pergunta com uma história. Eu vou contar uma história. Jesus gostava muito de contar história. Vou responder a sua pergunta com uma história. Era uma vez um judeu que estava descendo de Jerusalém, e ele foi atacado por assaltantes. Esse caminho que descia de Jerusalém para Jericó são 20 quilômetros de uma descensão por meio de ravinas perigosíssimas. Geralmente os peregrinos eles iam em bando para evitar os assaltantes, mas esse homem foi pego desavisado, foi roubado, foi desnudo e sofreu uma pancada na cabeça e foi jogado semi-morto, inconsciente à beira da estrada. Quando você passasse por lá, você ia ver assim, um homem enrolado na poeira, com muito sangue no chão, um corpo desacordado. E então desceu um sacerdote, que é uma figura eminentemente religiosa. Ele olhou para aquele cara e, como nós dizemos em Minas, ele passou de banda. Falou: quero mexer com esse trem aqui não. Deus que me livre. E aí veio o levita, que também é uma figura religiosa. Ele olhou o cara e falou: rapaz, eu também não quero mexer com esse trem aqui não. Deixa para lá. E passou de banda também. Mas o texto diz assim: então veio um samaritano. Quando nós ouvimos a palavra samaritano, para nós ela não significa praticamente nada, mas para os ouvintes do tempo de Jesus essa era uma palavra que causava arrepios, e todo tipo de associação negativa vinha na cabeça. Por quê? Porque os samaritanos eles pertenciam originalmente ao reino do norte, que foi invadido pelos assírios. Eles foram devastados numa guerra brutal, e eles haviam casado com pessoas que não eram do povo de Deus. Então eles eram vistos como impuros e um pouco como traidores da pátria pelos judeus. Um judeu de bem nunca falaria com um samaritano. Obviamente as hostilidades eram bilaterais. Um samaritano também não falaria com um judeu. Mas vinha lá um samaritano, e o samaritano viu aquele judeu jogado no chão, e ele sabia que aquele homem era um judeu. E o texto diz assim, que ele teve compaixão desse homem. E essa compaixão o arremessou numa série de atitudes que foram muito custosas para esse homem. Ele enfaixou as feridas desse homem, provavelmente arrancando pedaços da sua própria roupa. Ele usou vinho e óleo, 2 especiarias caríssimas, para desinfetar as feridas desse homem e para tamponar as feridas desse homem. Ele colocou esse homem sobre o seu próprio animal. Imagine o que é o esforço de você pegar um corpo molengo assim, semi-morto, e colocar sobre um animal. Rapaz, é um troço difícil, tá? Ele colocou esse homem sobre a sua cavalgadura, ele levou esse homem até uma estalagem, ele custeou o descanso e o repouso desse homem, e ainda falou assim: olha, se houver mais despesas, pode deixar, já lança no meu cartão de crédito aí que depois eu pago. E ainda perguntou: tem desconto no Pix?
Ao final da parábola, Jesus não havia respondido à pergunta original. A pergunta original é: quem é bom bastante para ser o meu próximo? Ele pergunta de volta para o escriba: quem você acha que foi o próximo daquele que foi assaltado? E aquele homem responde: o que usou de misericórdia com ele. Jesus pega a pergunta que havia sido feita e ele gira essa pergunta para dizer assim: você é um homem que conhece a lei de Deus, mas você fez uma pergunta errada. A pergunta não é quem é bom o suficiente para ser o meu próximo. A pergunta correta é: a quem eu posso ser o próximo? O próximo não é alguém que se qualifica com determinadas elevações morais para ser alguém que eu posso olhar como meu vizinho. Mas o cristão entende que ele se transforma no próximo daqueles por quem ele tem misericórdia. Quem é aquele que foi o próximo daquele homem? Aquele que por ele teve misericórdia. E eu quero encerrar fazendo 3 perguntas para você, para mim, sobre esse texto. A primeira é: nós estamos vendo as pessoas com os olhos de Jesus? Nos evangelhos, Jesus é retratado como um Messias de compaixão e misericórdia. Quando ele vê os pecadores perdidos na sua vida confusa de pecado, ele tem compaixão deles porque são como ovelhas que não têm pastor. Quando ele vê as pessoas marginalizadas, endemoninhadas, feridas e oprimidas pelo mal, ele tem compaixão delas. Quando Jesus vê a dureza do coração dos religiosos, Jesus igualmente tem compaixão deles. Não existe uma única pessoa que não tenha sido alvo da compaixão de Jesus. E a primeira pergunta que me vem à mente é: como Jesus olharia ou veria os pecadores, os publicanos, as prostitutas e os marginalizados do nosso tempo? Eu vou te dizer que muitas vezes, quando eu encontro uma pessoa que tem uma fé diferente da minha, e que vive uma vida de uma moralidade diferente da minha, que vive sobre outros pressupostos, quando eu olho para essa pessoa, uma pessoa assim, de uma aparência muito distinta da minha, instantaneamente no meu coração, eu me sinto como que num palanque moral, olhando para essa pessoa com um certo desprezo e aversão. A religião faz isso. A religião faz com que o nosso olhar para as pessoas muitas vezes não seja de compaixão, nem de misericórdia, mas seja um olhar judicioso, um olhar condenatório. Recentemente eu assisti um vídeo na internet em que um policial parava um cara nos Estados Unidos num carro. E aí ele fala assim: me dá sua identidade. E aí o cara replica assim: mas eu estou muito ofendido que você tenha pedido a minha identidade, você nem perguntou o meu gênero. E aí o cara fala assim, o policial fala assim: ótimo, então qual é o seu gênero? Ele fala assim: eu sou um Therian. Os Therians são pessoas que se identificam como animais, que entendem que eles são lobos, cachorros, são corujas, e eles querem ser reconhecidos como animais. Eu vou te dizer a primeira coisa que passou pelo meu coração quando eu vi esse vídeo. Eu senti, com toda sinceridade, uma mescla de deboche com incredulidade. Mas logo em seguida minha cabeça foi entrecortada por um pensamento: como Jesus olha para essa pessoa? Uma pessoa que está tão perdida e tão confusa que ela acha que uma identidade de animal pode dar à vida dela algum sentido que ela não tem. Essa pessoa vive debaixo de um vazio tão grande que ela precisa dizer que ela é um lobo para encontrar alguma referência de quem ela é. Tão perdida ela está. Foi criada à imagem e semelhança de Deus, mas se rebaixa ao status de uma criatura de Deus. E isso lhe confere sentido. Como Jesus olharia para essa pessoa?
eu tenho certeza que Jesus olharia com uma profunda compaixão. Tenho certeza que Jesus olharia com misericórdia. Jesus veria as pessoas com as quais nós nos encontramos todos os dias, de que maneira? E uma outra coisa que me ocorre pela cabeça é a seguinte: nós estamos preparados, meus irmãos? Nós temos orado todos os dias na nossa comunidade para que Deus possa usar a nossa vida para conectar pessoas com o Evangelho. Mas o que será, como nós reagiremos, como nós nos sentiremos quando um Terence se sentar aqui no nosso meio? Quando uma pessoa de vestimentas e de uma moralidade diferente da nossa se sentar aqui, e eu me sentar ao lado dessa pessoa, que tipo de expressão eu vou jogar para essa pessoa no momento em que nós nos cumprimentamos? Será que eu vou conseguir abraçar essa pessoa, dizer: seja bem-vindo, tão bom ter você aqui, nós estamos felizes que você está aqui conosco hoje à noite. Nós estamos orando e pedindo que Deus possa nos usar na vida das pessoas que mais precisam de Jesus, mas as pessoas que mais precisam de Jesus, elas não falam como nós, elas não se vestem como nós, elas não são como nós, elas são diferentes de nós. Estamos prontos para amar a Maria Madalena dos nossos dias, uma prostituta, possessa de 7 demônios. Nós estamos prontos para amar essas pessoas. A segunda coisa que me ocorre ao coração é: nós estamos realmente buscando o coração de Jesus todos os dias? A palavra misericórdia vem do latim, que significa colocar o nosso cordis, coração, na miséria do outro. Para nós cristãos, a misericórdia assume um papel ainda muito mais importante, essencial, porque o cristão não apenas ele aproxima o seu coração da miséria que não é sua, da miséria alheia, mas ele recebe no seu coração a própria compaixão de Deus sobre aquela pessoa. O cristão ele é alvo da misericórdia de Deus, e Deus manifesta a sua misericórdia aos outros por meio da sua vida. O fundador da Jocum, Loren Cunningham, costumava utilizar, Jocum chama-se Jovens com uma Missão, uma instituição para-eclesiástica missionária de porte internacional. Loren Cunningham disse muitas vezes, a ponto de se tornar para ele um bordão: Senhor, que aquilo que está no seu coração esteja no nosso coração, que nós possamos sentir pelas pessoas o que o Senhor sente por elas, porque o desejo do discípulo é sempre ser como o seu Senhor. O desejo do seu discípulo é ter o coração do seu Senhor. Imagine, eu contei isso hoje aqui de manhã. Quando você tem um cachorro, eu já tive um cachorro, agora não é hora de ter cachorro, porque nós estamos com um filho pequeno em casa, mas quem sabe Deus me dá um cachorro de novo. Quando a gente tem cachorro, é legal porque a gente sai de casa. E a gente encontra um monte de gente diferente, a gente vai para a praça e se mistura, né? E aí eu tinha o meu amiguinho lá da praça, que era a turma do canil, né? E a gente se encontrava com um monte de cachorro. E esse cara, ele estava no ensino médio. E ele começou a me contar de como viviam os adolescentes do nosso dia, dos nossos dias. Começou a me contar coisas assim, que a minha boca foi caindo, meu queixo foi caindo, daqui a pouco ele caiu no chão. E a primeira coisa que eu senti, cara, foi de novo como se eu estivesse olhando para ele do alto do meu palanque moral. Mas um pensamento cruzou a minha cabeça naquela hora. E eu soube que ali eu tinha uma oportunidade para falar um pouco de Jesus. E ele falou das coisas que eles vivem e tal, enfim. Primeira coisa que me passou pela cabeça é que eu estou realmente ficando velho. A segunda coisa foi que eu perguntei para ele: mas isso daí preenche? Ele: como assim? Não, isso que vocês vivem, isso daí preenche, isso sacia, isso traz sentido, isso acomoda dentro do seu ser como uma coisa que te traz realização plena e que te dá essa segurança de que estou vivendo com propósito e com sentido? E ele me respondeu: eu não acredito que isso existe. Eu não acredito nada disso daí. Eu não sinto nada, eu sinto vazio
como eu sempre sinto todos os dias. Por quê? Você não sente isso? Ele devolveu a pergunta para mim. E eu disse, cara, eu não sinto. Eu acordo todos os dias e eu me sinto assim, cara, pleno de sentido, de propósito, de realização. Eu sei de onde vim, eu sei onde eu estou e eu sei para onde eu vou. E para mim, cara, tudo faz super sentido. E ele respondeu dizendo, esqueci que você é pastor. Que Deus possa nos dar um olhar de compaixão e de misericórdia pelas pessoas que estão à nossa volta. E que pouco a pouco nós possamos trocar o olhar de desprezo, de indiferença, ou até mesmo de condenação, por um olhar compassivo e misericordioso. E em último lugar, a misericórdia é o pré-requisito da missão da igreja no mundo. Porque nós queremos ser uma igreja que luta pela justiça e que contribui para uma sociedade mais justa e um mundo melhor. O resultado dessa consciência de que Deus nos enviou para ser uma bênção, para ser sal da terra e luz do mundo. Mas nós não conseguiremos agir pela justiça sem misericórdia, exatamente porque nós sofreremos oposição. Note se algum historiador moderno dá qualquer crédito à igreja histórica pela luta pela abolição da escravatura. Nós somos os patronos da justiça social. Nós somos os patronos da igualdade entre as pessoas, independente da etnia, do credo ou do gênero. Nós trouxemos isso para o Ocidente. Antes do cristianismo não havia qualquer percepção de que todas as pessoas são iguais perante Deus. Nós fomos ensinados por Cristo e nós ensinamos isso ao Ocidente. Mas nenhum historiador vai dizer isso. Nós vamos ser taxados como cristãos, opressores, exclusivistas, radicais, bitolados. É isso que nós seremos vistos cada vez mais na próxima década. E nós teremos que tomar uma escolha, porque parte da igreja vai entender que a solução é abrir mão da moralidade cristã para ficar bem com todo mundo e para ficar em paz com os coleguinhas. Então nós vamos abrir mão do certo, do errado, vamos rasgar a Bíblia para ficar bem e de braços dados com um mundo inclusivista, onde tudo pode, tudo vale, e Deus é uma grande avó celestial, pronta para passar o pano no que quer que seja. Mas outra parte da igreja, que vai ser hostilizada, vai entender que sendo hostilizada, ela deve hostilizar também. E ela vai pagar o mal com o mal, e vai responder ao ódio com mais ódio. Mas nós sabemos que uma igreja que perde o seu sabor não vai fazer a diferença num mundo que é um mundo de trevas. Mas uma igreja cuja luz é estancada e apagada pelo ódio também não vai fazer a diferença. O único caminho é pagarmos o mal com o que, meus irmãos? Com o bem. E respondermos ao ódio com amor, misericórdia e compaixão. Sem a misericórdia nós não vamos conseguir fazer a diferença no mundo, nem no nosso mundo de maneira geral, nem no mundo de maneira mais ampla. E aqui, antes de ir para o final, quero dar uma breve palavra aos pais. É muito difícil quando você tem 40 anos e foi criado num mundo onde existia certo e errado. E aí então você tem um filho, e esse filho é criado num outro mundo. E agora existe um embate, uma luta entre as gerações. Mas nunca se esqueça de ter misericórdia dentro da sua casa. Tenha misericórdia. Me assombra o mundo em que nossas crianças estão sendo criadas. Me assombra criar minha filha nesse mundo. Então, não permita que o seu coração seja desconectado da misericórdia dentro do seu primeiro rebanho, que é a sua família. Tenha compaixão, tenha misericórdia. Porque se você tiver misericórdia, que é o coração certo em relação ao outro, Deus te dará também as atitudes corretas em relação ao outro.
E eu posso ouvir alguns pensamentos aqui nessa noite, porque vocês estão pensando tão alto que eu consigo ouvi-los daqui. Será que dá mesmo, rapaz, para fazer isso que o pastor está falando nessa noite? Responder à hostilidade do mundo com misericórdia? Será que eu dou conta disso? Meu irmão, eu estou super convencido de que você dá conta, sabe por quê? Porque a palavra de Deus, quando Paulo escreve lá aos Romanos, diz assim que Deus nos amou quando nós ainda éramos o quê? Digamos, inimigos de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, nós éramos hostis a Ele, mas Deus não respondeu à nossa hostilidade com mais hostilidade, e não nos tratou com ódio. Deus nos tratou com amor, porque pelo homem bom alguém pode se arriscar a morrer, mas Deus comprova o seu amor para conosco, enviando o seu Filho para morrer em nosso lugar, na cruz do Calvário. Nós somos alvo da misericórdia. Jesus colocou o seu coração na nossa miséria, ao assumir a miséria do nosso pecado na cruz do Calvário. Diante de um mundo absolutamente hostil, nós já fomos capacitados com a misericórdia de Jesus para sermos diferentes e para fazermos a diferença. Então experimente, tente e ore. Peça, Senhor, que o Senhor me dê o seu coração a respeito das pessoas que estão lá no trabalho. Me dê o seu coração a respeito das pessoas que eu encontro na minha universidade. Me dê o seu coração, me dê o seu olhar por um segundo. Me permita olhar para essas pessoas como o bom samaritano olhou para aquele homem ferido, como Jesus olhou para as multidões, como Jesus olhou para mim. Que o Senhor nos capacite, Senhor, a ser uma igreja de misericórdia. Nós precisamos de Ti. E nós temos uma tarefa tão hercúlea, terrível e monstruosa diante de nós, de sermos uma igreja cuja luz brilha na hora mais escura, Senhor, da história da humanidade. Precisamente agora, quando todos os fundamentos são diluídos, e quando muitos não sabem discernir a mão esquerda da mão direita, nós somos enviados, Senhor, como uma ovelha enviada aos lobos. Mas nós queremos dizer, nós não temos medo, Senhor. Se o Senhor nos colocou aqui e agora, para servirmos agora, nós queremos ter coragem do Espírito, e entendermos que nós não estamos guerreando contra carne nem sangue, mas nós fomos chamados para combater potestades e poderes dominadores do mal nas regiões celestiais, e nós fazemos isso com a armadura da fé. Nós fazemos isso na autoridade do Espírito Santo. Nós fazemos isso, Senhor, com o amor, com a misericórdia, com o perdão que o Senhor já colocou sobre nós na cruz do Calvário. Nós queremos dizer que nós não temos medo, Senhor. Nos capacita para amar. Nos capacita para amar com o seu coração. As Marias Madalenas do nosso tempo, os publicanos do nosso tempo, os zelotes radicais do nosso tempo. Nos ajuda, Senhor. Que todos os dias, ao chegar ao trabalho, um pensamento possa cruzar a minha cabeça como um relâmpago. Como Jesus vê essas pessoas? Como se sente o coração de Deus em relação a elas? Senhor, nós sequer podemos imaginar o que é estar no seu lugar. Um Deus de misericórdia e compaixão, que todos os dias vê um mundo em guerra, todos os dias sofre porque mais uma criança morreu de fome em algum canto obscurecido do globo, porque mais uma pessoa foi presa injustamente para ter a sua vida e a sua saúde corroídos na prisão. O Senhor sofre e chora porque mais uma criança
morreu na fila do transplante. Nós não podemos imaginar, Senhor, o que é ter o seu coração. Mas, Senhor, derrama sobre nós da sua misericórdia, da sua compaixão, para que, tendo o coração correto em relação aos nossos vizinhos, nós possamos ter também ações corretas em relação a eles. Tudo começa aqui, Senhor, no lugar mais importante, no nosso coração. Então nos ajuda, desperta em nós uma santa preocupação por aqueles que estão se perdendo sem Jesus na nossa cidade e no nosso bairro. Desperta em nós uma santa preocupação por aqueles que estão à nossa volta e que estão esperando apenas ser conectados ao Evangelho de Jesus Cristo. Senhor, quebra esse espírito tão autocentrado e autopreocupado próprio do nosso tempo e nos dirige em relação às necessidades do outro, para que nós sejamos o próximo de todos aqueles que o Senhor trouxe, colocou à nossa volta, para que nós possamos servi-los. Nós oramos, Senhor, por tua maravilhosa graça. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E amém.